Boa tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 16 horas em Bissau. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta segunda-feira, 12 de dezembro. Eis alguns dos títulos que estão a marcar a atualidade. Na Guiné-Bissau, apesar do arranque do recenseamento eleitoral, os partidos continuam divididos sobre se a atual direção da Comissão Nacional de Eleições deve ou não continuar em funções. Antiga vice-presidente do Parlamento Europeu com bens confiscados na Grécia, na sequência de um esquema de corrupção que está a abalar os alicerces desta instituição europeia. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Victor Mathieu. O jornal começa agora, fique desse lado. RFI, a Rádio do Mundo. Começamos este noticiário com a atualidade africana. Na Guiné-Bissau, apesar do arranque do recenseamento eleitoral, os partidos continuam divididos sobre a questão da Comissão Nacional de Eleições. Um grupo de partidos pede a mudança da atual direção da CNE, alegando caducidade do mandato. Um outro grupo entende que a atual Comissão Nacional de Eleições tem competências para realizar as eleições. O presidente do Parlamento tenta criar uma ponte de entendimento entre as duas correntes. Mais pormenores com Moussa Baldé. O recenseamento visando as eleições legislativas antecipadas, mas ainda sem uma data marcada, começou no sábado, mas os partidos ainda não se entendem sobre a composição da Comissão Nacional de Eleições. Os 6 partidos com assento no Parlamento dissolvido estão divididos ao meio. 3 partidos, MADEM, G15, APU, PDGB e PND, defendem que a atual equipa da CNE pode organizar as eleições, enquanto o PAGC, PRS e União para a Mudança entendem que deve ser instituída uma nova Comissão Nacional de Eleições. O presidente Umaru Sissoko Embalo deu até esta segunda-feira para que o líder do Parlamento, Cipriano Kasama, encontre uma saída sobre a questão da CNE, sob pena de marcar a data das eleições legislativas com ou sem consenso dos partidos. Cipriano Kasama reuniu-se esta segunda-feira com os partidos numa segunda ronda de conversações e pediu espírito de abertura, cedência de parte a parte para que haja um consenso. Para Cipriano Kasama, a Guiné-Bissau precisa ser desbloqueada, o que disse passará pela realização de eleições legislativas. Seja como for, o recenseamento eleitoral começou no sábado, mas as 3 formações políticas que reclamam a substituição da atual direção da CNE, o PAGC, o PRS e a União para a Mudança, não deram indicações aos seus militantes para que se apresentem às assembleias do recenseamento. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Na sexta-feira, no Largo da Teixeira, em Luanda, uma vendedora ambulante foi atingida mortalmente com um tiro na cabeça pela polícia, que fiscalizava esta parte da cidade. Este não é um caso único na capital angolana, levando Guilherme Neves, presidente da Associação Mãos Livres, a pedir que o inquérito à morte desta vendedora seja feito e que sejam apuradas as responsabilidades de quem disparou. Ouçamo-lo. Acho que houve esse pequeno desequilíbrio, mas ainda assim vamos esperar com a abertura desse inquérito em curso que seja conclusiva e que nos digam realmente o que terá acontecido e o que motivou realmente o seu presumível agente ter disparado e ter atingido mortalmente a vítima. Mas são apelos que já temos vindo a fazer, haver essa proporcionalidade na intervenção da Polícia Nacional, a ter mais cautelas, mas parece que às vezes não assim que acontece, porque aliás essa não é a primeira vítima, já tivemos outras vítimas quase em circunstâncias idênticas. Agora queremos esperar e acreditamos que o inquérito, tal como foi anunciado publicamente, os seus resultados também sejam públicos. E se de facto haver negligência da parte de quem assim disparou, deve ser responsabilizado civil e criminalmente. As palavras de Guilherme Neves, presidente da Associação Mãos Livres, entrevistado por Catarina Falcão. Bissau 94 FM.
Passamos agora para a atualidade internacional. A vice-presidente do Parlamento Europeu, a grega Eva Kaili, implicada no alegado esquema de corrupção relacionado com o Qatar, continua detida e viu os seus bens serem congelados pelas autoridades de Atenas. A imunidade parlamentar foi-lhe retirada, já que é suspeita de um crime que foi descoberto em flagrante delito. Mais informações com Eva Massi. A vice-presidente e eurodeputada Eva Kaili está no centro de um alegado esquema de corrupção que envolve pelo menos 3 outros membros do Parlamento Europeu e o governo do Qatar. Eva Kaili é acusada de organização criminosa, corrupção e branqueamento de capitais e as autoridades gregas congelaram hoje todos os seus bens. A medida envolve as contas bancárias, os cofres, as sociedades e todos os ativos financeiros em nome de Eva Kaili e estende-se igualmente aos familiares mais próximos, como anunciaram as autoridades de Atenas. Eva Kaili ainda se encontra detida, foi expulsa do Partido Socialista grego a que pertencia e as suas funções no Parlamento Europeu foram suspensas. Durante as buscas em sua casa, foram encontrados sacos de dinheiro e a eurodeputada, tendo sido apanhada em flagrante delito, não pode beneficiar da sua imunidade. Neste escândalo de corrupção, vários eurodeputados terão recebido subornos do Qatar, onde decorre atualmente o Mundial de Futebol e que é alvo de muitas críticas sobre as condições de vida e trabalho dos trabalhadores imigrantes e outras violações de direitos humanos. Em novembro, Eva Kaili chocou vários eurodeputados com um discurso no Parlamento Europeu em que elogiava o Emirado, as autoridades do Qatar e a própria FIFA, também envolvida em escândalos de corrupção. Uma reunião dos diferentes grupos políticos no Parlamento foi convocada hoje, em abertura da habitual sessão plenária, para debater este caso que ameaça manchar a imagem da instituição. Ainda na atualidade internacional, mas desta vez relacionada com a África, o presidente americano acolhe os seus homólogos africanos em Washington durante 3 dias no âmbito da 2ª Cimeira de Líderes dos Estados Unidos-África. Durante esta reunião magna, Joe Biden pretende revitalizar as relações do seu país com o continente perante a concorrência da China e da Rússia. Mais pormenores com Liliana Henriques. 8 anos depois de ter sido organizada a primeira cimeira do género por Barack Obama, sendo que em seguida as relações entre os Estados Unidos e a África não conheceram propriamente evoluções durante a era Trump, que não escondia o seu total desinteresse pelo continente, Joe Biden marca a sua vontade de dar um novo impulso às relações entre Washington e a África, alguns meses depois da sua administração ter apresentado a sua nova estratégia nesta matéria. Na ementa das conversações deverão estar a temática da segurança alimentar, problemática que se agravou com a guerra na Ucrânia, o aquecimento global, a democracia e governação e também o lugar de África, que na sua ótica será cada vez mais preponderante. Nesta senda, durante a cimeira, está previsto que Joe Biden oficialize o seu apoio à atribuição de um assento permanente à África no Conselho de Segurança da ONU, sendo que deveria igualmente lançar um apelo para que a União Africana seja formalmente representada no seio do G20. Esta cimeira acontece numa altura em que a China e a Rússia têm vindo a confortar a sua posição de relevo no continente, algo que está longe de ser bem visto por Washington. Daí que poucos serão os presidentes que não terão sido convidados ou que não vão poder comparecer na cimeira, como é o caso do chefe de Estado sul-africano, que se encontra na impossibilidade de sair do seu país por estar a braços com um escândalo de corrupção que poderia custar-lhe o cargo. Desporto. Tempo agora para abordar a área desportiva. Estamos na reta final do Campeonato do Mundo de Futebol que decorre no Qatar. Terça e quarta-feira decorrem as meias finais. A Croácia defronta a Argentina, enquanto Marrocos mede forças com a França. Recorde-se que a seleção marroquina eliminou Portugal por 1-0 nos quartos de final. Em entrevista à RFI, Mohsin Hassan Nader, avançado marroquino que nasceu em Portugal e que joga atualmente no Alverca, admitiu que este apuramento é muito importante para Marrocos e para o continente africano. Ouçamo-lo. Representa muita coisa. Porquê? Porque Marrocos é um país que neste momento toda a gente está a dizer que é a surpresa do Mundial. É um país africano que pouca gente acreditava que uma nação como Marrocos conseguia chegar tão longe. É muito bom em termos de culturais. É uma montra para o mundo mostrar que Marrocos é um país muito liberal, um país com um futebol muito positivo, com muita qualidade. Mostra ao povo marroquino também que sabem que estão dentro deste assunto do futebol, que querem evoluir, e isto ajudou bastante na evolução das pessoas olharem de maneira diferente
diferente para a cultura marroquina também. Não foi só uma vitória para o povo marroquino, mas também para os países magrebinos, países árabes e para os países africanos. Como é que se sentiu depois desse triunfo? Eu senti-me extremamente feliz, muita alegria no país como Marrocos ter passado às meias finais. Agora vai ser um jogo complicado contra a França, mas também espero ver Marrocos na final e que seja campeão do mundo. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão já em seguida. Até já!